Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora e curadora aqui do Geração Curto Circuito Podcast. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tô com um brinco dourado e um vestido azul com umas estampas geométricas coloridinhas, assim, tom pastel. E eu tenho pequenas tatuagens nos braços. E eu tô com a Débora Cavalieri. Seja bem-vinda, Dé. Obrigada, tá? Você pode fazer sua audiodescrição, por favor? Claro. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, tô usando uma blusa azul clara, um brinco prateado de argola, um colarzinho também prateado, e eu tenho o braço com algumas tatuagens um pouco maiores que a da Thaís. Estamos com o mesmo tom de azul, gente. Combinandinho. Gente, a Dé, assim, ela teve muitas profissões ao longo da carreira e hoje ela é sommelier de cerveja, que é uma profissão super diferente, a gente vai falar sobre isso. E no canal, na verdade, eu não sei mais citar esse vídeo no nosso canal, porque a gente fez uma reorganização e hoje a gente só coloca lá as coisas relacionadas a profissões. Mas a gente fez uma entrevista com você para falar sobre cerveja. Sim. E sobre a escola alemã de cervejaria. Tá no meu site. E exatamente, site, gente. Tá. Então é isso. Acessem o site. É Decave? Decave. Decave.com.br. Uhum. E aí tem lá esse vídeo super legal. Foi muito legal. E aí eu peguei que a gente tinha falado de Reinheitsgebot. Sim, a lei da pureza. A lei da pureza. A gente ficou meio como que fala, Nossa, a gente ficou treinando muito, né? Muito. Não, gente, foi muito legal. Mas antes de a gente falar sobre a sua profissão como sommelier de cerveja, você fez publicidade, assim como eu. Ó, gente, para vocês verem como a publicidade dá muitas oportunidades. Muita coisa. Cada uma foi para um lugar, né? Sim. Como que você decidiu fazer o curso de publicidade? Na verdade, assim, já começa... Vamos lá, desde o começo eu já fui mudando de ideia. Porque eu queria fazer jornalismo. Olha! Meu sonho era ser correspondente internacional. Meu sonho, assim, minha ideia de mulher era Glória Maria, assim. Aquela coisa maravilhosa, incrível, assim, rainha. Então, assim, eu queria fazer jornalismo. Confesso que eu não era uma estudante tão assim, né? Então, assim, eu não entrei para jornalismo, mas eu entrei para comunicação social. E aí, quando eu entrei para comunicação, a gente fazia 2 anos, né? Todo mundo junto. E depois, a gente escolhia entre publicidade, jornalismo e relações públicas, se eu não me engano. Sim, na faculdade que eu fiz. E aí, nesse meio tempo, eu já comecei a trabalhar em uma agência de publicidade. E aí, eu acabei mudando ali, já fui para a área de publicidade. Então, assim, meu primeiro trabalho já foi em agência de publicidade como estagiária. Então, assim, mas o meu sonho era jornalismo. Mas mudei na hora também. A primeira mudança já começa aí. Eu entrei em publicidade querendo fazer criação. Mas aí, eu sempre trabalhei em marketing. Olha só! Então, eu queria escrever. Aí eu fui pra criação. Aí virei... cheguei até a direção de arte na agência que eu tava, porque era uma agência pequena, Nossa, acompanhava foto, fazia totalmente diferente do que eu pensava. Total. Mas é isso, né? A publicidade também é isso, né? Tem um leque gigante, né? Muito. Na faculdade que eu fiz, a gente podia escolher entre criação e marketing. Ah, tá. Daí eu fui para criação, mas sempre trabalhei em marketing. Então foi legal porque eu tive essas 2 experiências, né? Na prática, no marketing e na teoria, assim. Eu fui pro marketing depois, aí mais tarde. Então, aí me conta como você foi pro marketing. Então, aí depois da agência, o meu primeiro trabalho pós-faculdade, quando eu me formei, foi... A gente fala lugares, fala tudo aqui? Pode falar? Eu trabalhei, foi a principal rede de videolocadoras que teve em São Paulo. Eu vi no seu currículo. Eu falei, não acredito que ela trabalhou na 2001. Eu trabalhei 6 anos na 2001. E eu trabalhava interno, então eu entrei pra fazer peças publicitárias, tipo, anúncio em revista, o jornal da 2001 e tal. E o negócio foi crescendo, a paixão pelo cinema. E despertou ali, eu já gostava, mas ali realmente despertou. Imagina.
E aí eu fui para a área de planejamento estratégico. Eu comecei como assistente de marketing, depois eu virei gerente de marketing. Que demais! Exato, isso. foi incrível, assim, nossa, eu tive contato com o Fernando Meirelles, Você tá brincando? juro pra você, foi assim, uma aula, nossa, e foi meu primeiro trabalho, assim, né, tirando os estágios. E aí eu fui fazer o meu MBA em marketing, porque essa parte de planejamento era muito, eu era aquela coisa assim, muito criativa, mas a hora de sentar, fazer um planejamento, né, trabalhar com budget. Não, porque publicitário é assim, contrata não sei o quê, bota não sei o quê, faz mais 15 fotos aí. Não, aí eu tive que organizar isso. E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa que procurou muito, também academicamente. Eu nunca achei que era uma coisa meio, as coisas acontecem, assim, não. Então, vamos estudar, vamos tentar entender. Aí, na época, eu fui fazer o MBA executivo na SPM. Que legal. Fiz lá, pra tentar me aperfeiçoar um pouco mais nessa área de estratégia, planejamento e tudo mais. E logo depois você fez o curso na Califórnia? Eu fiz, então, eu fiz um módulo desse curso na Califórnia, em Riverside, que eles tinham parceria, né, com a universidade de lá. Que legal, E eu fiz um módulo lá. E como foi a experiência? Nossa, incrível, né? Incrível. Experiência internacional. É outra coisa, porque assim, é outra postura com relação... Porque assim, eu fiz esse curso junto com estudantes que tinham acabado de sair da faculdade e estavam ali fazendo módulos de negócios, administrativos. Então, era um contato. Eu já era um pouco mais velha comparado a eles... Mas eles já tinham uma experiência também ali dos países deles que, né, traziam. Tal. Foi super legal. E você tá na tua profissão ali apresentando inglês, né? É diferente, assim. E a experiência do campus universitário, né? Internacional, assim, muito bacana. Foi muito legal. Quanto tempo foi? Foi pouco, foi um mês. Foi um mês. Só que era aquela aula, né? Que começava, tipo, 8 horas da manhã, acabava. Nem aproveitou a Califórnia direito? Não, aí depois eu fui mochilar, né? Sempre eu vou aproveitar. Eu fiz a Big Sur, fiz a Pacific One. Fiz. Aí depois eu fiz um mochilão legal ali. O que você achou da Califórnia? Amei. Mas eu acho que eu preciso voltar, porque faz muito tempo que eu fui, né? Tá. Mas foi uma experiência super legal, assim. Aí quando acabou, tava eu e uma amiga minha, que depois virou minha sócia. Depois virou minha sócia no hostel. A gente fez juntas. A gente meio que se conheceu nessa viagem, assim. A gente fechou na SPM e lá a gente se conheceu. E aí, quando acabou o curso, vamos mochilar, vamos. Aí a gente alugou um carro e a gente foi desbravar a costa da Califórnia, assim. Eu tenho uma amiga que mora em San Diego. Foi. Ela adora. Eu adorei lá. E aí eu tenho um amigo que ele mora... São Francisco? É perto de São Francisco. Auckland. Provavelmente. Provavelmente, que eu lembro, eu fiquei em Auckland quando eu fui. Então, porque eu sei que ele mora em uma cidade muito próxima e ele vai de carro, tal. Provavelmente, assim, tô chutando, mas pode ser. Eu fiquei nela quando eu fui. Eu acho que deve ser um dos estados mais legais. Eu Pelo acho que sim. clima também, né? Eu acho que sim. Praia. Eu acho que sim. Praia. Pô, eu gostei bastante, assim. E aquela mistura da comida meio mexicana com, né? Então, tipo, você saía à noite, tinha uns bares de salsa, assim. Então, Sério? Era bem legal, assim. Eu curti bastante. Que demais. E você indica, então, para quem tá no mercado, fazer algum curso fora? Eu indico, não só, né, como a gente fez, né, parte de um curso, que já é um curso universitário, se tiver essa possibilidade, melhor ainda, porque aí você já está inserida na tua profissão. Conecta, né, os temas. Exatamente. Ou também alguma coisa relacionada a idiomas. Se tiver oportunidade de fazer, faça. É muito diferente você pode estudar a sua vida inteira no Brasil, mas se você tem uma oportunidade de estudar fora, ter a vivência do idioma fora, é outra coisa. Eu cheguei a fazer inglês para negócios no Canadá também. Que legal. Um pouco depois que eu voltei da Califórnia, eu quis fazer, porque na Califórnia eu percebi, não, eu preciso aperfeiçoar um pouco mais esse inglês. E aí eu fui fazer, fiquei 4 meses fora, estudando. Então, assim, eu super indico, assim. E no seu trabalho como gerente de marketing da 2001, você usava o inglês?
Às vezes, né? Porque eu participava muito das pré-estreias, né? De filmes. Então, iam diretores. Entendi. Então, às vezes, você tinha Tá. que, né? Desenrolar ali. Aham. Ou a gente acabava recebendo muito... vinha o diretor da Paramount, América Latina. Tá. Vinha, e aí, a 2001 sempre foi uma referência, né? Então, assim, sempre a gente recebia essas visitas. E eu ali, como gerente de marketing, o pessoal me colocava, recebe, apresenta, faz. E aí, você tem que falar, né? Claro. Tem que falar. Porque eu lembro que quando eu era estagiária, daí eu ia prestar os processos seletivos, e aí sempre pediam inglês e tal. Mas a gente entrava na empresa, nunca falava inglês. Nunca falava. Mas assim, ó, se eu posso dar uma sugestão... Melhor ter. Porque quando acontece uma situação como essa, aonde eu imaginei... Claro, assim, eu pensava, usar o inglês lá é uma coisa... vou ler uma sinopse, talvez eu vou assistir um filme que ainda não lançou, porque a gente recebia o que a gente chamava de fita de serviço, né? Antes do lançamento, a gente já assistia os filmes. Então, tinha filme que vinha em inglês. Ok, entendeu? Mas aí, numa situação como essa, vem um diretor. Pô, quem da equipe fala inglês? Você já se destaca ali. Total, por mais que chegue lá, você vai estar morrendo de medo. Não importa. É uma chance de você se destacar, entende? Então, eu acho que é melhor sempre você saber um pouco mais. Tentar se especializar um pouco mais para você ter um passinho na frente. Eu acho que é importante. E você fala espanhol também? Também. E você já falava nessa época ou você decidiu estudar depois? Não, o espanhol eu aprendi... Eu estudei 6 meses só para entender um pouquinho de gramática. O espanhol foi na raça no hostel. Então, depois de 2001, você já abriu o hostel? Não, aí eu tive depois de 2001, eu fui fazer esse curso no Canadá. Tá. Aí, quando eu voltei... eu voltei com a ideia de abrir o hostel, Tá. né? E aí, só que assim, não é uma coisa que você faz do dia pra noite. Então, nesse meio tempo, eu trabalhei como gerente de e-commerce na ReHap Brinquedos. E fiquei 1 ano. Aí, nesse 1 ano, foi colocando a cabeça no lugar, né? Porque, eu tinha ficado 4 meses fora. Então, organizando a vida, tal. Pensando na abertura do hostel, planejando. Essa transição de carreira, né? Já que a gente tá falando disso, foi a primeira. Quer dizer, primeira não, né? Porque foi do jornalismo pro... Exato. Mas você já tinha uma carreira consolidada no marketing? Eu já tinha uma carreira consolidada. Quando eu fui... E eu cuidava do site da locadora, que na época... A gente vendia muito DVD. Era aquela coisa, a gente concorria com Saraiva, concorria com Blockbuster, a concorrência era muito forte nessa época. Todo mundo comprava DVD, todo mundo comprava livro online, CD, né? Porque todo mundo tinha medo de comprar outras coisas. Então, começou aí, né? Muito forte. Então, eu tinha uma experiência ali muito boa. Então, quando eu voltei de ficar esse tempo fora, eu já logo consegui o trabalho na ReHap para fazer esse gerenciamento. Era um gerenciamento mais comercial. Eu nunca fui de TI. Essa parte não, essa parte pula. Mas da parte de marketing e da parte comercial, eu cuidava do e-commerce da ReHap. Tá. E era isso, assim, era uma coisa, tipo, muito voltada pro marketing comercial. Super. E essa decisão de sair? Eu acho que foi depois de mochilar na Califórnia que a gente ficou com essa... Sabe, essa sementinha foi... E aí, assim, a gente... Quando voltou, a gente só falou assim, poxa, São Paulo não tem um hostel legal para se hospedar. Não começou, tinha, né? A conversa começou assim. Aonde eu me hospedaria... Tá, porque vocês tiveram experiências legais. Exato. Lá. Lá a gente ficou em bastante hostel. Cara, a gente era estudante, né? Tipo, dura pra caramba. Tipo, a gente trabalhava, mas era aquilo. Era pra ficar em hostel, dividir quarto com 10 pessoas e blá, blá, blá. E aí, tudo bem que eu faço isso até hoje. Eu adoro. Eu adoro. Mas... o primeiro mochilão sempre é em hostel. Exato, não tem como. E aí, quando a gente voltou, ficou isso na nossa cabeça. Assim, poxa, se eu fosse uma mochileira vindo pro Brasil e eu quero me hospedar em São Paulo, aonde eu vou ficar? E a nossa conversa sempre eu gostaria de ficar na Vila Madalena. Eu gostaria de ficar na Vila Madalena. Não tinha. Na época, nós fomos o 4º hostel na época, aberto em São Paulo. Uau. Então, você tinha opção na Zona Sul, você tinha opção no centro, né? Você tinha uma que era um pouco... No Jardins tinha e o O de Casa, que funciona até hoje, né? Que é a grande referência de hostel em São Paulo, né? E a gente falava, poxa,
Onde que a gente se hospedaria? Nossa. Vamos abrir um hostel pra gente se hospedar? E, e aí começou assim. E aí a gente ficou. Ficou bastante tempo, né? A gente ficou... Esse 1 ano que eu trabalhei lá, a gente ficou meio que, sabe assim, se encontrava uma vez por semana, desenhava, fazia um plano de negócios, fazia, né? Porque também o MBA te dá essa expertise pra você não, sabe? Ah, vou meter a louca e vou alugar uma casa. Não. Calma, respira, planeja, faz teu business plan, né? Vê onde é bacana, mas precisa dar dinheiro, né? Precisa girar. Sim. Aí você pediu demissão e foi abrir. Isso. Ela também tinha outro trabalho, né? Eu ainda trabalhei um tempo lá, eu abrindo na obra, abrindo hostel, eu ainda trabalhei um tempo lá. E aí, quando, né, começou realmente, aí eu pedi demissão. Falei, não tem como fazer 2 coisas, assim, é muito puxado. E como foi a experiência no hostel? Ai, foi uma loucura, né? Foram 9 anos. Nossa, 9 que anos. demais! 9 anos no meio da Vila Madalena. E aí, assim, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? No final, um pouco antes da gente passar o hostel, eu ainda fechava no Natal. Alguns natais a gente fechou. E Ano Novo também. Porque a gente fazia muita festa. A festa era muito grande lá no Ano Novo, né? Tá. Então, mas depois a gente começou a... Calma. Mas foi uma experiência incrível. E aí você saiu, o hostel continuou ou não? A gente vendeu, fechar? né? A gente vendeu o hostel. A gente esperou passar a Copa e as Olimpíadas. Nossa, ótimo. Aí passou as Olimpíadas, a gente vendeu. O que foi muito legal, porque a gente acabou vendendo para uma funcionária. E ela seguiu com o hostel, ela seguiu por um tempo, depois ela vendeu. Hoje ele tá fechado. Tá. Mas já faz... O ano que vem vai fazer... Acho que 10 anos que a gente vendeu por aí. Tudo isso, como gente, passa? tempo voa. Nossa, e como foi vender? Porque é um carinho, né, que você tem. Tem que trabalhar em terapia. Tá. Então, tá. Tem que trabalhar em terapia. Filho, não que é foi fácil. pro mundo. Não é. Assim, eu imagino, assim, as pessoas que trabalham, sei lá, 30 anos numa empresa e se desligam dessa empresa. Não dá. É complicado. Assim, pra gente foram 9 anos, mas, poxa, intenso, sabe? É isso que eu falo, não fecha. Você tem equipe 24 horas por dia. Você precisa estar. Não é um negócio tão grande onde você consegue sair, sabe? Você acaba, assim, como proprietária, sendo um pouco a cara do lugar. Então, às vezes, os hóspedes chegava lá, cadê a Débora pra gente tomar uma cerveja? Tipo, não dá pra ficar aqui 24 horas tomando cerveja, né? O pessoal acha que é assim. Mas poxa, conheci gente do mundo inteiro, né? Aí, hoje eu viajo, até hoje eu viajo pra casa de pessoas que eu peguei amizade no hostel. Uau! Até hoje. Eu tenho grandes amigos dessa época. Grandes amigos, assim. E como é ter uma sócia? Porque muita gente tem essa dúvida. De repente abrir uma empresa com uma amiga, aí termina a amizade, né? Porque é um normal, casamento, né? Normal. Eu acho que é mais que um casamento. É mais, Se você calcular em horas, eu brincava que eu tinha mais horas Andréia, né? Ela, na época, era casada, quando a gente abriu. E ela brincava, assim, a gente tem mais horas, Débora e Andréia, do que maridos e namorados, assim. Porque são decisões que você tem que tomar no decorrer do dia. Você encontra, você faz reunião, você... Às vezes, sei lá, num relacionamento mais habitual, você encontra seu marido, sua esposa à noite, né? À noite, exato. Toma um café da manhã, tchau, e a vida segue. Mal se fala durante o dia. É muito mais. Se eu posso dar uma sugestão, a questão da amizade não é eu não acho que é o melhor fator. Eu acho que muito mais objetivos, né? E resultados a serem alcançados. Do tipo, eu tinha amigas muito mais próximas dela na época que nunca se hospedariam no hostel, por exemplo. Então, assim, aí você fala, poxa, será que isso é um fator decisivo para esse tipo de negócio? Porque precisa ser alguém que, sabe, entenda o que é um colchão bom para dormir, entenda o que é, sabe, determinados investimentos. Então, ela ali foi uma pessoa que, depois que a gente fez esse mochilão, ali que foi determinante para saber, poxa, a gente tem muito o mesmo pensamento, a gente tem muito a mesma ideia de negócios, a gente estudou juntas. Vocês estudaram, vocês viajaram juntas, Exato. que é um test drive. Gente, teste. Eu falo assim, ó, abrir negócio, casamento, tem que viajar junto e tem que passar perrengue. Não é? Tem que passar perrengue, exato. Eu acho que é bem isso mesmo. Tem que ser transparente, colocar
os objetivos e expectativas de Exato. cada um e ver se é isso mesmo. E se não for, tudo bem. Mas é melhor não ser antes de abrir do que descobrir no caminho, né? Exatamente. Eu acho que todo relacionamento, assim, tanto o legal. jurídico como o físico, Uhum. tem que ser honesto, tem que ser claro, tem que ser objetivo. Não adianta... Todo mundo fala, nossa, eu queria ter uma grande ideia para ganhar muito dinheiro. Gente... Não, A gente conta o quê? 5 pessoas que fizeram isso no mundo? Claro. Isso se muito, entende? Não, você tem que achar uma oportunidade onde talvez você pode inventar. Quando a gente abriu o hostel, não tinha nem vigilância sanitária para esse tipo de negócio. e hoje em dia tem. Eu acredito que sim, até eu passar não tinha. Assim, uma específica não Olha tinha. só. Então, assim, além de ser um negócio novo, era um negócio que, assim, era complicado entender Cara, super, aonde entrava em tributação. Não é só essa coisa de tipo, vamos abrir. Você não pode entrar numa tributação de um hotel, por Não, exemplo, não porque a gente tá mesmo. falando de outros valores, a gente tá falando, né, de outras fontes. Então, assim, foi complicado, não só como negócio empreendedor ali, eu e ela abrindo, mas como um mercado a ser descoberto. Tanto que montamos uma associação, a gente montou a primeira associação de hostel de São Paulo, sabia. a gente que montou, em parceria. Na época era o Casa Club, que era um baita de um hostel também perto ali na Morato Coelho, ou de casa, Tá. tinha o Vila Madalena Hostel, que era ali na Francisco Leitão. Então, a gente se uniu e abriu uma associação para poder conversar com a SP Tours, para poder conversar com o Sebrae, por exemplo. Eu, Débora, bater na porta do Sebrae e falar, poxa, eu gostaria de colocar a minha equipe para fazer um curso, né, de, sei lá, de comedoria, ou de limpeza, ou de idiomas, o que for. Não, mas quem são vocês? Entendi. Aí Entendeu? vocês Você precisa precisaram. ter uma representatividade para isso. Então, a gente foi amadurecendo um mercado que praticamente não existia, né, em São Paulo. Então... Não, e foi um sucesso, porque se a amizade continua, gente. Ai, gente, a amizade continua. Não é? Continua e a gente adora viajar juntas. Olha. Até hoje, a gente adora. A gente se dá super bem. Só por isso já é um sucesso. Não, tem briga. Sempre tem os arranca-rabo. Claro, Normal. Mas é o que eu falo. resolve. Deixando claro, organizando. Tá tudo certo. E aí, depois disso, você foi trabalhar na central de intercâmbio. Foi. Ai, gente, é uma loucura, né? E por quê? Não, Você na voltou verdade- pro meio corporativo, assim, né? Olha, Thaís, sinceramente, por mais que eu trabalhei a venda do hostel, assim, né, meu emocional pra isso, eu me dedicava demais, era um trabalho muito intenso. Quando eu vendi, eu parei e falei, tá, eu tinha já uma ideia da parte de cerveja, né? Depois eu conto como isso aconteceu. Mas foi uma coisa meio... Eu falei, eu vou falar português bem claro, assim. Eu preciso curar uma ressaca de empreendedora. Eu preciso voltar a ter horário. Eu preciso ter um horário de entrada, um horário de Entendo saída. perfeitamente. Você entende? Aham. Eu preciso ter meu vale-refeição. Juro, eu precisava... Não, e alguém te orientando. E Exato. não tudo fica em Eu você. precisava responder pra alguém. Exatamente. Eu queria responder pra alguém. O que ninguém nunca quer fazer, eu queria voltar a fazer. Entendo, Tipo assim, me super. guia. Fala o que eu preciso fazer. Isso. E foi muito legal, porque foi indicação, e eu acabei indo conversar com a pessoa que cuidava. Na verdade, eu trabalhava no departamento que era focado em universidades. Então, a gente fazia todo o processo para o aluno brasileiro aplicar para universidades internacionais. Nossa, eu não sabia que eles tinham esse Eu não trabalho. sei se ainda tem, Tá. mas na época eu fui para esse... Era tipo uma empresa dentro da CI. Entendi. Não era bem um departamento, era uma Tá. empresa terceirizada, mas ficava dentro da central de intercâmbio. A gente usava toda a estrutura deles, né? E era super legal, porque assim, Muito. falava com as universidades, então tinha que entender o currículo, tinha que já construir. Tinha aluno ali que estava construindo o currículo para aplicar há 2 anos. Porque precisava de nota, precisava de trabalho voluntário, seja uma série de coisas, assim. E você não precisava saber de tudo isso, né? Precisava. E aí acabava que me ajudava assim, por exemplo, eu acabava fazendo a parte da Argentina. Muita gente queria estudar medicina na Argentina. Nossa, eu tinha um virou uma monte de febre amigo isso, lá. né? E aí eu pedi ajuda pra entrar. E aí eles ótimo. acabavam procurando, tipo, moradia pro pessoal lá pra me ajudar. Ou formas, né, de entrar. Eu tinha uma amiga que fazia medicina lá, que tinha sido minha hóspede. Ótimo. Exato. Então, assim, acabou que pelos meus contatos e pela minha Super. vivência do hostel, é isso, assim, uma coisa vai puxando a outra. Exato. Uma coisa Então, isso é legal da transição de carreira. Não é um Exato. negócio do nada. Não é. Tem não um é. porquê, né? Exato.
Na hora que eu pensei, eu falei, bom, eu preciso disso. Mas assim, não adiantaria, tipo, sei lá, eu trabalhar no escritório de contabilidade. Isso. Não tem nada a ver. Então, assim, aconteceu de trabalhar lá, foi super legal. E foi por um período de 1 ano, mais ou menos, que eu fiquei lá. Foi Você isso. precisava desse... Nossa, eu precisei. Foi... Né? Ótimo. Foi incrível, foi... E os idiomas aí foram super importantes. Super importantes. Essenciais. Super importantes. E aí, assim, como já depois, né? Assim, antes disso, foram 9 anos de recepção de hostel. Você já falava todos os idiomas. Você já fala, você já senta e conversa. E aí você já sabe, tipo, conversar, tipo, do tipo que vai falar com o australiano, tipo que vai falar com... Porque cultural no hostel, também. Cultural. Né? Isso acontecia lá todo dia, né? Todo dia. Que experiência legal essa, Super legal, né? super legal. De hostel, assim. Até para quem tá procurando algum trabalho, não sabe por quê. Super indico. Lá, Tem na época tinha algumas plataformas, eu acredito que ainda existam. Workaway, Workpackers, que são plataformas onde você consegue viajar. E aí, enquanto você tá viajando, você troca. Isso, eu não gosto de falar trabalho por hospedagem. Porque quando você fala trabalho, parece aquela coisa assim, não, vou trabalhar 7 dias por semana. Não. Por exemplo, você sabe fazer bem caipirinha? Você vai mochilar na Itália? Aplica para hostel, para trabalhar uma noite no bar. Juro, dá para fazer isso. Dá para fazer isso, super legal. Super legal. Eu pegava bastante esse tipo de trabalho, mais para entretenimento. Sabe? Então, eu fazia o jantar italiano. E era uma italiana que ia lá e fazia a pasta, entende? Sai falando em italiano. Falando italiano. É outra experiência. E também, mas é um tipo de trabalho onde você tem que dar tempo pra pessoa pra ela conhecer a cidade. Você oferece um lugar legal pra ela dormir e tudo mais. E tudo ficava dentro do hostel. É super legal isso. Ótimo. E dá pra fazer isso no mundo inteiro. Muito bom. E aí, como surgiu a cerveja? Então... na época do hostel, eu já gostava de cervejas diferentes, né? Cervejas... Legal. Tem gente que fala artesanal, especial. Vamos englobar tudo isso num pacote chamado cerveja especial. Que é um pouco diferente das cervejas, né, do dia a dia, que as pessoas já estão acostumadas. Você já costumava beber cerveja antes? Já. Tá. Eu já gostava. As normais, assim. Bebia, mas sempre gostei de experimentar. Cerveja sempre foi o tipo de bebida, pensando em alcoólico, que eu gostava. Tá. E aí, eu fazia uma seleção no hostel. Eu tinha um bar dentro do hostel também. E aí, eu fazia uma seleção. Eu pegava cervejas belgas, eu pegava cervejas inglesas. Pra ter um pouco, né? Às vezes, o hóspede chega, sei lá. Ele sempre vai pedir... Geralmente, eles pedem a cerveja local pra conhecer. Claro. Mas, às vezes, tá com vontade, né? Tá com uma saudadezinha de casa. Quer tomar, quer ter aquela lembrança. Então, eu fazia já essa curadoria no hostel. Então, eu já acabava conhecendo bastante cerveja. E quando veio a Copa, a gente tava a Copa foi em julho, né? No começo do ano eu falei, quero fazer a cerveja do hostel pra Copa. Quero criar a nossa receita de cerveja pra não só o hóspede tomar enquanto estiver aqui, mas a gente coloca numa latinha, coloca numa garrafa e ele leva de lembrança. Uma lembrança da Copa do Brasil, a cerveja que você bebeu. Tipo assim, eu fui pro jogo, voltei e tomei essa cerveja. Falei, cara, que legal, vamos fazer. Mas então, como você descobriu que poderia ter essa possibilidade de criar uma cerveja do hostel? Porque eu não sabia. Dá. Então, na verdade, assim, pensando em cerveja caseira, né? Aquela coisa mesmo, fabricar cerveja, não ir pra uma cervejaria. A gente mesmo Era uma época que tava meio na 2014, moda. foi quando foi o boom das artesanais, foi 2015, mais ou menos. Então, nessa época, todo mundo fazia cerveja em casa. Então, aquela coisa... Nossa, aí você ia na casa do amigo, umas cervejas ruins, aí você bebia e falava, meu Deus, dá sua opinião. Tá. Eu, como nunca entendi muito de cerveja, eu nunca fui da cerveja. Mas aí uns amigos começaram a fazer cerveja. E aí eu comecei a gostar. Olha só. Dessas IPA e tal. Sei. Porque eu acho que tem um aroma, é mais pelo aroma, sabe? É bem diferente. E aí eu lembro quando a gente conversou, você até explicou que tem as filtradas e as não filtradas. Eu gosto das não filtradas. Mas eu acho que eu tive sorte, porque meus amigos, eles faziam umas cervejas boas. Mas assim, boas pra quem não entendia e pra quem não gostava dessas cervejas tradicionais. Entendi. Daí eu aprendi a gostar por isso, assim. É se dar a chance de experimentar. Se você não experimenta, aquela coisa, não comi, não gostei, nunca vai funcionar. Exato. Então, assim, experimenta. Pode ser que você goste, pode ser que não. Super. Pode ser que, assim,
num primeiro gole você acha estranho, né? Tem gente que toma algumas cervejas, às vezes, na minha casa, que fala assim, nossa, isso aqui nem é cerveja. Não, é cerveja. Catalogadas em guias internacionais, tem 150 estilos. Entendeu? Todo mundo fala Pilsen, IPA e Weiss. Gente, Não. tem um mundo de cerveja pra você provar. Então, tem que se dar, né? Sim, tem que abrir pra isso. E você pensou em fazer? Aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu fui fazer um curso de cervejeira caseira. Tinha um ali muito bom, perto do hostel, inclusive, ali na Pompeia. Fui fazer o curso lá. Aí fui eu e outra dona de hostel, que era a dona do Alice, a Denise, que hoje é a da Padoca Viga. A gente foi fazer o curso juntas, porque ela falou, eu também vou fazer do meu hostel. Aí tá bom, vambora. Aí a gente foi fazer. Só que nessa época, ao mesmo tempo que tava tendo esse boom de cerveja artesanal, pra você fazer na sua casa e entregar pros seus amigos é uma coisa. Agora, pra vender. Pra eu colocar dentro de um ambiente comercial, eu precisava de licença, eu precisava de espaço. Já era uma época complicada, porque tinha muita fiscalização por conta da Copa. Né? Então, assim, os hotéis, os hostels estavam sendo muito fiscalizados, porque a gente ia receber muito estrangeiro, normal. E eu falei, gente, vou inventar mais essa, né? Vai ser complicado, tal. Fizemos o curso, adoramos, fizemos a nossa cerveja, tal. Mas aí eu falei, não, deixa pra lá, não vou fazer, desisti da ideia, mas aí também, a sementinha. Como lá atrás o mochilão foi a sementinha do hostel, esse curso de cerveja foi a sementinha que eu falei, pô, tá aí uma área que eu acho que eu vou gostar um dia. Um dia eu vou gostar. Mas aí você fica... Aí, o que acontece? É aquela coisa de ficar um pouquinho na caixinha. Pô, vou abrir um bar. Aí é tudo assim, né? Eu gosto de bebida alcoólica, eu vou abrir um bar. Não, a pior coisa pra quem gosta de bebida alcoólica é abrir um bar. Aí você vai começar a odiar a bebida alcoólica. Então, assim, aí você pensa, vou abrir um bar, porque eu consigo fazer uma boa seleção. Mas eu já tinha um bar dentro do hostel, eu já tinha essa experiência, né? Aí teve o tempo da CI. Quando eu saí da CI, porque aí também, né, cansei um pouco do ambiente corporativo de novo. E aí eu falei, tá aí, eu já saí pensando em ir para essa área. E aí, mais uma vez, aí fui fazer o curso de sommelier, aí eu fui me especializar antes de ir pra rua. E aí eu vou dizer que foi a segunda, porque acho que o hostel foi a primeira grande mudança. E a segunda foi aí, porque pegando o meu histórico... Como é que eu ia já chegar, tipo, vou ser gerente numa cervejaria? Não, gente, eu não tenho experiência. E aí eu fui ser vendedora de rua, bater na porta de bar, falar, oi, você pode comprar minha cerveja? Porque aí eu fui trabalhar para uma cervejaria, sem experiência, né? Eu tinha um curso de sommelier, mas é meio que um pouco do básico para você começar. Tinha, sei lá, muita desenvoltura, até por causa, né, de todo esse histórico. Exato. E eu fui na cara de pau e fui ser vendedora de rua mesmo. Andar, bater perna e vender cerveja. E deve ter sido também uma experiência super importante para o que você faz agora. Super importante. Não é? Porque agora você entende o que o vendedor tá falando. Exatamente. Eu sei o que ele tá falando. Eu não tô sentada na cadeira e falando assim, esse cara tá me enrolando. Não, eu sei o que ele tá falando. Eu sei o que ele passou porque eu passei. Entendeu? Então, foi super enriquecedora. Às vezes a gente acha, principalmente em transição de carreira, que às vezes você pensa assim, eu tô voltando, né, 10 casas, eu tô... Calma, se tá muito focado, tipo, a minha ideia, a partir daí, eu falei, não, eu quero ir pro mercado de cerveja. Certo. Então, assim, ok, né, eu tive, obviamente, eu me preparei financeiramente para isso, eu me preparei academicamente para isso, e aí, não é uma coisa do tipo, acordei e vou vender cerveja, não. Eu quero mudar e eu sei que eu preciso ter mais experiência para poder galgar o que eu quero. Tanto que na mesma empresa eu comecei como vendedora e saí de lá como gestora comercial. Nossa. Porque foi acontecendo, vai acontecendo. Você vai pegando experiência e você vai desenrolando e as coisas vão acontecendo. E quais cargos você já teve até hoje nessa área de cervejaria? Eu comecei como vendedora. Depois eu fui como gestora comercial e depois daí todos foram de embaixadora de marca. E o que é uma embaixadora de marca? Que é muito chique. Gente, é chique, né? Nossa, eu acho bonito também. Também quero. Sou embaixadora. Ai, que legal. Muito. Nada mais na verdade, do que... É realmente uma embaixadora. Você trabalha a marca,
Né? Então, assim, é óbvio que o comercial, ele vai ser uma consequência disso. Tá. Então, assim, o meu principal não é que o ponto de venda, que o bar, que o restaurante venda muito a minha cerveja. Eu quero que ele venda, mas eu quero que ele esteja com ela bem descrita no cardápio. Eu quero que quando você, Thaís, vai comer num lugar e fala, pô, eu quero tal cerveja. Oh, essa cerveja vai harmonizar muito bem com esse prato. Fica aqui uma dica pra você. Ah, mas o que é essa IPA que tá escrito aqui? Ah, a IPA traz um aroma, né? Então, assim, eu cuido desde a brigada, né? Que é a equipe de vendas do bar, do restaurante, para saber vender essa cerveja. Tá no cardápio de uma forma descritiva, tá com um preço que seja... a gente fala atrativo, né? Mas eu sei o quanto você tá pagando essa cerveja, eu sei sua margem. Então, assim, vamos colocar um preço nela que ela não custe talvez mais caro que um hambúrguer e a pessoa fique... Exato, não vai. Sem vontade de experimentar, né? Eu faço degustações. Então, vou colocar sua cerveja, né? Ah, legal. Pô, mas meu cliente não conhece. Vamos fazer uma noite de degustação, eu apresento, a gente faz alguns pratos para harmonizar, ou faz algumas, né? Alguns petisquinhos para o pessoal entender o que tá tomando. Então, é realmente cuidar da marca, né? E quando eu digo marca, eu tô falando se a marca tiver um estilo de cerveja, é esse. Se a marca tiver 25, já teve cervejaria que eu trabalhei que tinha 200 estilos. E aí, você trabalha todos esses. Né? Nossa, você tem que saber tudo. Todos os estilos. Tem. E aí entra a provar, aí entra a degustar, né? Obviamente, se eu trabalho para uma cervejaria que tem, por exemplo, 2 estilos de cerveja, é claro que eu não vou ficar degustando toda hora. Mas se eu tô numa cervejaria artesanal que cada mês lança 2 estilos diferentes, eu preciso provar e eu preciso entender de todos eles. Então, isso muda de acordo da cervejaria que você tá trabalhando, né? E eventos também, né? Você participa de eventos. Eu vou bastante para festival cervejeiro. Às vezes eu vou para visitar, às vezes eu vou para trabalhar. Então, se eu tô numa cervejaria que tá num festival, aí eu vou lá, balcãozão, servir chopps. Quero provar tal cerveja. Então, se tiver, sei lá, 15 torneiras, eu tenho que saber todas as cervejas, explicar para quem quer provar, entender. Eu costumo muito perguntar o que a pessoa bebe, para entender o que eu vou sugerir. Ótimo. Eu gosto muito de fazer isso, eu acho que faz parte da experiência, né? Você não chegar chocando a pessoa. Faz parte do nosso trabalho de sommelier também entender isso, né? Do tipo, eu gosto de IPA, então eu quero que todo mundo goste de IPA. Não, gente, isso não vai acontecer. A gente precisa entender. Mas IPA é muito bom. Mas IPA é bom. Provem. Não, eu tô lembrando que eu fui num bar esses dias, chama The Punch. Você já ouviu falar? Não. Acho que eu já ouvi falar, mas é meio... Não é famosinho, mas assim, meio hype. Tá. Porque você marca um horário, daí você tem que ir naquele horário, você pode ficar só 2 horas naquele bar. E aí, são só, acho que 10 pessoas. E o bartender, ele faz o drink especialmente para você. Olha, ele te pergunta, é bem o que você faz. Do que você gosta, do que você não gosta. Aí, uma amiga me lembrou, eu nem lembrava disso. Quando a gente foi, ela comentou que... Ela falou assim, não, eu só não gosto de drink com whisky. Daí ele falou, por que não? Aí ela falou assim, eu não sei. Ela falou, não sei o que, não gosto. Ele falou, não, mas eu vou fazer um aqui que eu acho que você vai gostar. Aí ele fez, e a gente saiu esses dias, ela pediu esse drink em um outro lugar. Que legal. Então, ele mudou a visão dela sobre o uísque, sabe? Exato. É que talvez, até então que ela bebeu, o uísque era muito... prevalecia demais. Talvez pelo gosto dela, o uísque só tem que ter uma nota ali, né? Então, eu acho que é isso, assim. E no trabalho de sommelieria, é muito entender, por exemplo, eu vou colocar minha cerveja num ponto de venda que talvez o cardápio dele, o ambiente dele, não tem a ver com a minha cerveja. Eita. Então, pra que eu vou insistir de colocar ali? Entendeu? Vamos trabalhar em um outro lugar que a gente vai conseguir, sabe, fazer esse desenho da onde colocar, o que fazer, ou aquilo. Às vezes eu vou entrar num lugar e o cliente quer mesa, quer cadeira, quer o toldo, quer todo mundo uniformizado. E às vezes o cliente não usa nem o copo da cerveja. Tá. Você entende? Porque é uma regra do estabelecimento, porque ele não quer. Talvez a gente possa sentar e conversar sobre isso. Ó, vamos tentar, vamos colocar, se você não gostar, a gente tira, tal. Sim. Mas você tem que entender isso. Então, o trabalho do embaixador não é só conhecer o cliente final, que é quem vai consumir a cerveja. É conhecer também aonde você está colocando a cerveja, qual tipo de cerveja que você vai colocar, como você vai trabalhar ela ali. Porque é a partir dali que eu vou chegar em você, por exemplo, para você experimentar
né? Ou sua amiga experimentar o drink de whisky. Exato. É isso. E, cara, tem tudo a ver com marketing, né? Tem tudo a ver. É marketing puro. Você vai ver, olha, você marketing voltou, puro. né? E aí, eu repito, assim... É importante pensar fora da caixa. Uhum. É importante pensar que, assim... Eu comecei lá atrás... Querendo jornalismo, querendo ser correspondente internacional. Tive um hostel, mandei estudantes para fora, para fazerem universidade. Você conseguiu realizar seu sonho, né? Então, é que às vezes o sonho... Eu lembro que lá atrás, a ideia, quando eu fui fazer o MBA fora, eu juro para você, a minha ideia, aí nesse momento, eu quero ser uma executiva de marketing. Sim. Um salto desse, imagina, eu andando de salto, não sei nem andar de salto na vida. Um salto desse tamanho, Mas era uma época que a gente se achava por ser workaholic. Exato. Né? Nossa, gente. Então, assim, foi esse momento. E aí, quando eu fui vendo realmente... Não, gente, a gente pode fazer coisas tão grandes, talvez num universo menor, e realizar. Você vai realizando seus sonhos de formas diferentes. E de formas... Porque realizar é real, né? Real. É tornar real o sonho. Então, assim, às vezes você coloca uma coisa tão fora e tão certinha naquele caminho. Calma, olha em volta, dá uma olhada aqui. Pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Estão fazendo aquilo ali. Pô, dá pra eu tentar adaptar. Tem que estar aberta, né? Tem que estar aberta. Conversar muito com as pessoas. Ler pra bastante, conversar com as pessoas. Quem queria ser jornalista, isso é fácil, né? É verdade. Mas eu sou super a favor de... tô pensando em mudar de carreira... Conhece alguém que já trabalha com isso? Vai conversar, vai trocar uma ideia. Você chegou a conversar com quem era sommelier, por exemplo, de cerveja? Cheguei. E mais uma vez, quando eu pensei em mudar, era aquilo. Eu quero trabalhar numa cervejaria. Eu quero chão de fábrica, porque eu tinha feito curso de produção. O curso de produção, assim, na real, eu achei muito chato produzir cerveja. Porque demora, né? Demora, você fica lá. Gente, eu sou de humanas, né? É química, né? Você tem as rampas, você tem temperatura, você tem que calcular quanto de lúpulo, que hora que vai jogar. Gente, não adianta também forçar situações, né? Tudo bem que hoje você tem maquinários totalmente automatizados. Mas, assim, a ideia era a minha cerveja, a minha... Isso. Aí, conforme você começa a trabalhar, você fala, pô, tem tanta coisa que dá também para fazer nesse universo de cerveja que... será que é isso mesmo? Será que eu só tenho uma cervejaria para trabalhar? E aí foi indo que aí foi pro cargo de embaixadora. Mas você tem 1 milhão de coisas que dá para fazer nesse universo. Aliás, eu não te perguntei, vocês conseguiram fazer a cerveja do hostel? Não. Não. Mudaram de ideia, né? Mudamos de ideia, Claro. Não, e depois... a mais loucura do que aconteceu na Copa, uma grande cervejaria patrocinou as nossas festas do hostel. A gente foi tipo QG de uma grande cervejaria na Vila Madalena. Não, patrocinou mesmo. Era DJ chegando, era caminhão que descia de cerveja. Eu dava cerveja para os meus hóspedes, assim, ó. Tipo, então, decoraram o hostel inteiro, fizeram tudo, segurança na porta. Eu falava, gente, que loucura. Talvez se eu tivesse feito minha cerveja, eles não teriam fechado comigo. Porque eu teria minha cerveja. Claro, ia ser concorrente. Então, eu acho que assim, às vezes uma coisa também não acontece, talvez porque outras também tem que acontecer. Eu acho. E tá muito relacionado a eventos, né? O que você faz. Super. Hoje você tem o Airbnb... No Airbnb no Copan, que tem a temática da cerveja. Então, você uniu meio que a experiência do hostel com a cerveja. Mais uma vez. Sim. Essa transição super legal. Como que tem sido isso? Isso começou... Bom, eu fiz a transição de carreira para cerveja e, nesse meio tempo, veio uma pandemia, né? Onde foi um mercado extremamente prejudicado. A gente teve que... teve que lutar, viu? Teve que lutar, cervejarias pequenas. Tá. Porque imagina, você vendeu barril de chopp, o bar fechou, tá estragando. Não. E o bar não tem como te pagar. E isso foi um ciclo, né? Então foi meio que todo mundo se ajudando. Mas assim, teve uma cervejaria fecharam, muitos bares fecharam, sabemos. Bom, sabemos a história da pandemia. Sim. E aí, nessa época, eu falei, poxa, eu continuei na cervejaria que eu tava, mas eu falei, não, eu preciso pensar em alguma coisa. Eu não sabia que isso aqui ia durar 1 mês, como todo mundo pensou. 40 dias. 40 dias. Ou o que aconteceu, né? Claro. E aí, eu comecei a pensar, não, eu quero ir pra área, como eu tenho experiência com turismo, eu quero ir pra área de experiências cervejeiras. Você fez
curso de guia de turismo, né? Fiz. Aí eu fiz nessa época. Que aí eu fiz o guia, o curso era online, só a finalização do curso que a gente fazia a viagem, né? A gente ia fazer a prova na cidade onde era o curso e fazia a viagem, que é a viagem mesmo, onde você é um guia, né? É super legal. E aí eu juntei, eu falei, bom, quer saber? O que eu vou fazer? Eu vou começar a levar as pessoas para conhecerem cervejarias. Então eu vou criar grupos, levo, pode, interior de São Paulo tem muita coisa legal. Gente, vamos para Bélgica, né? Total. Vamos para Alemanha, vamos viajar. Montei todo um plano de negócio, consegui fazer pouquíssimos, porque era aquilo. Eu marcava um tour, aí na semana, 40% vai poder funcionar. Fecha tudo, volta tudo. Eu falava, poxa, então o negócio foi prejudicando. Mas foi aí que também abriu minha cabeça do tipo, dá pra fazer coisas diferentes com cerveja. Que não é só também trabalhar para a cervejaria diretamente, né? E, como eu gosto muito de viajar, toda vez que eu viajo, eu vou conhecer, tipo, spa de cerveja. Nossa, por exemplo, tem cervejaria... Eu já fiquei em beer spas, tipo... onde você tem massagem com lúpulo, onde você entra na banheira e joga um malte, assim, e você tem uma torneira de chopp disponível, assim. Onde que tem isso? Eu fiquei em Praga. Praga era dentro de um hotel mesmo, era um quarto de hotel. Você se hospedava lá dentro. Incrível. E em Budapeste, Budapeste é famosa pelas termas, né? Tem muitas termas lá. E dentro de uma das termas tinha uma parte que era só voltada para cerveja. Super legal, super legal. E aí eu falei, cara... Onde temos isso? Não temos isso, né? E a questão não é só que você quer ficar lá bebendo pra morrer, não é isso. Você quer ter a experiência, sabe? Da decoração, de um cosmético diferente, alguma coisa diferente. Então, eu falei, não, eu quero fazer isso no Brasil. Eu quero fazer isso em São Paulo. Na verdade, minha primeira ideia era fazer no interior. Era tentar acoplar alguma cervejaria. Então, tipo, você vai visitar a cervejaria e você tem um lugar. Perfeito. Já tem lugares hoje que fazem isso. Tem já? Tem uma... Bom, podemos falar nomes, né? Pode. A Três Orelhas em Gonçalves. Eles têm uma casa dentro da cervejaria. Eu ainda não me hospedei. Eu tô pra ir pra lá. Eles têm uma casa, mas o que eu sei, que eu vi até agora, não é uma casa temática. Mas ela está dentro da cervejaria. Então, você consegue se hospedar. Há muito tempo atrás, aqui na Vila Pojuca mesmo, a Voz, em cima da cervejaria, ela tinha um quartinho de avó que você conseguia se hospedar. E aí, eles ligavam uma torneira da cervejaria para você ter o chopp. Então, assim, dá para fazer coisas diferentes. É que assim... É que fica aquela coisa, né? Você é dono de cervejaria, talvez você consiga administrar isso ou não. Entendeu? Muita Mas coisa. Se você tem um marketing, talvez consiga, né? Fazer dessa forma. Mas seria legal fazer alguma coisa assim, tipo um spa, sabe? Seria o parque de diversões. Exato, experiências. E aí, eu tinha já um projeto, eu pensava em ter um Airbnb no Copan. Eu conheço desde a época... Nossa, acho que desde a época que eu vendi o hostel, eu sempre pensei... É um prédio que eu adoro. Eu adoro o centro de São Paulo. E o Copan, pra mim, é extremamente icônico. Eu acho incrível. Muito, amo também. Conheci, né, o responsável pelo Airbnb do Copan, que é o Judson. A gente tem um bate-papo que a gente fez com o Judson. Porque a gente estudou na mesma escola. Olha só. Gente, que legal. No ensino médio. Que legal. E aí, ele tem essa carreira também, que ele fez uma transição de carreira, que ele fez direito, era funcionário público. Eu conheci ele nessa época. Então... Aonde ele brincava ali de receber... Porque ele é muito amigo de um amigo meu. E aí, eu tomando cerveja com esse amigo, ele chegou, conhecia, eu falei, cara, que legal que você faz. Tal. Até na hora me oferecia, eu falei, eu tinha um hostel, eu sou guia, né? E aí, no fim, a gente foi conversando, falei, eu quero fazer. Falei, por que não juntar as duas coisas? Cerveja com Copan. Nossa, ótima ideia. E aí eu montei um deles, ele tem uma decoração como se fosse um pub. Então, assim, tem caixas de cerveja, tem lúpulo dentro pra você sentir o aroma, tem malte. Você tem uma decoração, tudo... Mas, assim, de uma forma... Porque também tem uma linha, né? Isso pode ficar bem ruim, bem... eu não queria ser aquela coisa meio Homer Simpson, sabe? Assim, verdade. Tem que ser uma coisa legal, porque você também vai ali... Porque não é um apartamento, não é uma experiência só pra quem gosta de cerveja. Sim. É uma experiência pra quem quer ter uma experiência diferente, com uma temática, alguma coisa assim. E 29º andar do Copan, né? Um visual maravilhoso e tal. Aí, esse foi o primeiro. E aí, o segundo, eu tinha a ideia de fazer realmente um beer spa.
Então, ele tem uma poltrona massageadora, ele tem Que delícia. um escalda-pés, onde você coloca ali o seu cosmético e fica na janela, assim, com aquela vista também no 29º andar. Então, ele tem toda uma temática, ele tem toda a cerâmica dele é com lúpulo pintado à mão. Tem um lugar para você guardar sua tampinha ali, tomou sua cerveja e coloca ali. Que legal. Então, ele tem, tipo, todas as torneiras são tapes, como se você estivesse tirando um chopp. A torneira assim, do Torneira de banheiro. água, Nossa, ótima ideia. E Então, vocês que criaram isso? o primeiro eu fiz sozinho. Eu fiz sozinha. E o segundo, porque o primeiro já tinha a ideia muito clara na cabeça. Tá. Aí, esse segundo, eu contratei um escritório de arquitetura incrível, que faz bastante, que é a Anaína. Ela faz bastante apartamentos ali no Copan. Tá. E ela, Que quando a gente se demais. reuniu a primeira vez que eu fui explicar, eu falei, poxa, eu não sei se é um tema que um arquiteto vai... Né? Não que um arquiteto não entenda, mas é uma ideia sutil, assim. Eu não queria que fosse uma coisa masculina, uma coisa, sabe, Isso, assim. e não é. As fotos Não, são ele é super maravilhosas. agradável. E aí, quando eu a conheci... eu adoro tomar cerveja artesanal. Eu falei, ai, que gostoso. E aí, a gente começou a falar de cerveja. E ela entendeu demais a minha ideia. E ela colocou a obra, assim. E foi super gostoso de fazer, porque a gente foi escolhendo as coisas juntas e tal. Ele é super delicado, ele é super legal. E aí, esse remete bem a esses que eu fui em Praga e em Budapeste. Aí, eu trouxe muito elementos, assim, de... uma parede de pedra, madeira. O teto, a gente derrubou o teto. Ele tá na estrutura do Copan. Tá na estrutura, assim. Parece... Quando eu cheguei a primeira vez, eu falei, meu Deus, o hóspede vai achar que o teto vai cair na cabeça dele. Pelo amor de Deus. E ela ria. Ela falava, não, a gente vai lixar. E vai envelhecer. Ela falava, pelo amor de Deus, eu não dormiria aqui, eu tenho medo. E aí, depois ela fez, ficou lindo, lixado, assim. E aí, tem os fios, assim. É super de bom gosto, assim, de verdade. São experiências legais. E aí, Super. quando você vai se hospedar, você tem a cerveja ao invés do vinho, que é comum no Airbnb, né? Então, você tem algumas coisas. Ainda eles estão... Claro, eles já estão um tempo funcionando, mas eu ainda estou em paralelo. Eu gostaria, né? Estou com a ideia, estou indo atrás para criar uma linha de cosméticos de cerveja, para colocar no spa, exato. Então, todo dia eu Tem uma ideia. tenho uma ideia, assim. E essa linha de cosméticos vai ser própria? Eu tenho... A mãe da minha ex-sócia do hostel... Gente, é isso, o mundo é um bairro. A mãe da minha ex-sócia do hostel, que é minha amiga até hoje, a Andrea, ela faz cosméticos artesanais. Nossa, e aí, a gente vem conversado pra fazer... Porque é exatamente isso, bem artesanal mesmo, assim. Pra colocar nos apartamentos, né, do Copan, nessa experiência. E também aquilo, se eu quero usar um shampoo de cevada na minha cabeça, não tem que ter uma caveira, sabe? Não tem que ter um cara barbudo e careca... com cara de mal, com cara, eu sou cervejeiro. Não, gente. Lúpulo é incrível para uma série de coisas naturais. Lúpulo, ele foi descoberto, né, a partir ele era usado para outras coisas, né? A cerveja foi uma das coisas. Ele foi descoberto para cerveja porque ele tem um perfil de conservar a cerveja. O lúpulo conserva. Não é pra deixar amargo? Mas assim, a descoberta foi para conservar. E dali, mas ele tem outras características aqui, entende? Mas a pessoa, né, que foi uma mulher, inclusive, que descobriu, ela... Palmas pra nós. Ela começou a colocar mais como... se eu tô usando essa erva aqui, tá conservando mais, entende? E aí, depois... não, tem outras características, né? Então, traz amargor, traz o aroma, traz uma série de coisas. Porque eu tava ouvindo um podcast de cerveja, que falei, deixa eu ouvir alguma coisa pra eu entender, né? No meio. E aí, tinha um apresentador, cara, eu não lembro o nome do podcast, mas é um até que ficou famosinho, eles pararam de gravar. Um apresentador, ele fez, acho que uma tese de mestrado sobre cerveja. E aí, o trabalho dele era provar que é possível substituir o lúpulo, porque o lúpulo é muito caro. É um dos ingredientes mais caros, ele falou. Sim. E ele substituiu por boldo. Olha! Você sabia? Você já tinha ouvido falar? Cara, ele falou que dá super. Então, na verdade, antes do lúpulo, se usava um grupo de ervas que se chamava gruit. Que eram ervas que traziam amargor, que traziam algumas características, né?
Se você pegar o lúpulo hoje, é aquilo. Ele tem várias características que influenciam na cerveja. Que é isso. É conservante. O lúpulo, ele tem outra função. Ele limpa o palato de gordura. Então, assim, por isso que é muito bom harmonizar uma IPA com fritura, com gordura, né? Tudo que traz uma untuosidade na boca. Olha. Tem a questão do aroma. E aí, o aroma, você tem N possibilidades, né? Você pode ir pro frutado, você pode ir pro terroso, gramíneo. Aquele aroma de maracujá. Maracujá, frutas amarelas, que são as IPAs americanas, né? São os estilos americanos. Se você vai pras inglesas, você já tem uma coisa mais gramínea, mais terrosa. Então, e depende. Aí é o lúpulo americano, tem o lúpulo tcheco, tem o lúpulo... Entendeu? Então, assim, eu não vi essa tese. Até gostaria agora de ver, que já que você tá falando. Eu vou te passar esse podcast, me passa. porque daí lá tem o nome da pessoa. Acho que se a gente colocar no Google, aparece a tese dela. Porque hoje achar uma erva tipo boldo, não é questão de falar boldo, tem o amargor, eu tomo chá de boldo, adoro. Eu adoro amargo, eu adoro amargo, é ótimo, ressaca. Mas que tenha todas essas funções, né? Que o lúpulo tem... Não sei. Tá. Eu não conheço. Mas se ele conseguir, maravilha. Porque o problema é que não é só que é caro, né? O problema é que o Brasil não tem uma produção muito pequena, não atende a 1% do mercado. Então, é tudo importado. Entendi. Então, né, o cenário... Não o cenário atual, o cenário que temos, né, gente? Há tempos já. Total. É complicado. E vai uma quantidade grande, né? Não é que assim, eu uso 3 lupulinhos aqui. Não, gente. A quantidade é muito grande. Então, assim, eu acho que... Mais que isso, é tentar desenvolver formas da gente desenvolver no agronegócio o lúpulo no Brasil. Nossa, por que não? É clima, né? O lúpulo, ele precisa de muito frio, seco e sol. Aqui choveu, alaga, tá sol, torra tudo. Choveu, alaga. Gente, é complicado. Então, assim, a gente tem em Santa Catarina algumas coisas. Aqui na Mantiqueira, em São Paulo, já teve algumas tentativas. Tem uma coisa ou outra no Rio também. Já tem um pessoal produzindo. Mas ainda assim é muito pouco, porque a repetibilidade dele é difícil. Entende? Você ter o mesmo lúpulo, com o mesmo rizoma, com as mesmas características de um plantio para o outro. Então, esse é um grande problema. Mas é um desafio aí. É um desafio. E eu acho que é um mercado que, assim, super rentável, tá em expansão. Então, eu acho que é uma área que daria para entrar com muita pesquisa. Nossa, ótimo. Biotecnologia, gente, tá aí. Exato. Dé, chegamos no final. Ai, que foi. Muito. E eu acho que a gente passou por todos os seus trabalhos. Meu Deus. E hoje em dia, o que você tem feito? Próximos projetos? Conta pra gente como te encontrar. Vamos lá. Eu tô bastante focada nesse projeto do Copan. Bem focada, assim. Eu tô... super, assim, de finalizar, de fazer parcerias. Porque são locais também onde a gente pode fazer, por exemplo, você vai fazer o lançamento de uma cerveja, pode fazer lá. Ou eu quero cozinhar alguma coisa, fazer um vídeo, fazer conteúdo, dá pra fazer muita coisa lá. Então, eu tô focada exatamente nisso, em montar esses projetos pras parcerias que eu quero fazer. Eu sei que isso vai demandar um tempo não tão grande. Então, ao finalizar, eu quero voltar, que eu gosto muito de ser embaixadora. Eu acho que é uma coisa muito E você faz muito bem. Eu gosto muito de fazer. E você divulga também nas suas redes. Toda hora a gente tá sabendo. Eu acho legal. E as pessoas têm curiosidade. As pessoas me perguntam, juro, as pessoas às vezes vão viajar. Eu tô indo pra tal cidade. Às vezes é um lugar que eu nem sei onde fica. Que cerveja que eu tomo lá? Juro pra você. Porque vê que eu viajo, eu procuro, eu coloco cerveja e falo, pô, essa cerveja eu nunca tomei, experimenta, tal. E as pessoas me perguntam, assim, é super legal isso, porque as pessoas querem conhecer e às vezes falta, né? E já tem você como referência, né? E a gente, é um bate-papo super legal. Então, assim, hoje eu tô nesse momento, né? Dessa divulgação. Então, o Copan, entrando no Airbnb do Copan, lá tem o apartamento 2903-2911. Também no meu Instagram, Decave. Que é o meu endereço Instagram, @decave. Tem também, eu tô falando um pouco, eu tô falando mais de um deles, o segundo eu ainda tô fazendo material para colocar. Meu site, Decave, né? Decave é Experiências Cervejeiras. Lá também tem algumas informações do que eu faço como sommelier. Então, dá
para fazer muita coisa. Muita Muita cardápio, Cardápio, evento, eu faço... pra harmonizar, Gente, né? eu faço cestas de cerveja pra me dar de presente. Porque, gente, sabe a que história do demais. drink personalizado? Aham. É isso. Thaís gosta de quê? De IPA. Eu vou botar uma Pilsen pra Thaís? Não Exato. vou botar uma Pilsen Aham. pra Thaís. E É. eu vou botar uma IPA, eu vou botar um copo de IPA, eu vou botar uma camiseta de IPA Aham. e eu vou colocar quitutinhos pra ela harmonizar com a IPA dela. Maravilhoso. Então, assim, dá pra fazer isso. Eu faço também jantares harmonizados. Eu tenho parceria com algumas empresas que fazem isso para executivos. Então, vai ter um treinamento X. Tá. E aí, um encerramento é um Isso jantar é muito harmonizado ou uma degustação. E aí você explica. Exato. Eu cada sugiro as cerveja. cervejas, ou isso, às vezes a cerveja já vem, ó, a gente tem essa cerveja, você monta em cima disso. Ou sugiro, vamos fazer cervejas pelo mundo, vamos fazer uma volta ao mundo cervejeira. Nossa, muito ou vamos legal. conhecer sabores brasileiros, Aham. vamos colocar aí uma cerveja com, sei lá, cajá, umbu, Nossa, vamos, né, incrível. brincar. Então, dá pra fazer isso, cardápio, tudo. No site explica bastante isso. E tem as viagens. E as viagens. As viagens, assim, hoje eu tô viajando mais sozinha e não tô organizando muita coisa. Tá. Mas também dá pra fazer. Muito. Bora também organizar se precisar, mas hoje eu tô meio solo nisso. Eu tô preferindo ir, conhecer e dar as dicas. Tá, Acho que acabou ficando um isso é pouco mais legal. fácil, fazer Você pode dessa montar forma. também num roteiro Exato. personalizado. Exato. Não, pessoal, tem umas amigas que foram pro leste europeu agora. Eu falei, ó, aqui, em Budapeste você vai beber aqui, em Praga você vai beber aqui. vendo? Isso aqui, você vai... aqui você pede esse estilo de cerveja, aqui você pede esse estilo de cerveja. Ah, beleza. Que maravilhosa. Pra conhecer, né? E assim, gostar ou não é relativo, Sim. mas pelo menos você tá indo nas referências mundiais da cerveja, né? É provar, é isso. É provar, exato. Nossa, Dé, dá pra ver a sua paixão pelo que você faz e pelo que você fez já em cada momento da sua vida. Você depositou muita paixão. Parabéns. Obrigada. Eu acho que é uma ótima inspiração aqui para quem vai entrar no mercado de trabalho ou para quem quer fazer uma transição de carreira. Sim, eu acho que Cara, não é fácil, não é. Em nenhum momento foi fácil. Mas se você planejar, se você entender, se você se conhecer, eu acho que é importante, né? Você se conhecer, entender o que você Muito. gosta, o que você quer, né? Nossa, total. Já é meio caminho andado. Não é fácil, mas eu acho que é meio caminho andado, assim. E vai ser difícil. Vai Sim. ser. Vai precisar batalhar, vai precisar trabalhar, conhecer, estudar. É isso, é produzir. É produzir. As É. coisas não vão cair no colo, assim, mas vai atrás, vale a pena. Vale a Ai, pena. que bom. Então, gente, Decave no Instagram, decave.com.br. E a gente também tá no Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Geração Curto Circuito. Eu também, Thaís Polimene, não estou no Spotify, nem no YouTube. Ainda não canto. Mas valeu aí para todo mundo que assistiu a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar. Entre em contato com a Dé, que ela é maravilhosa. E valeu para todos que assistiram. Muito obrigada, Dé. Imagina, eu que Obrigada, agradeço. Priscila, que sempre conecta Ai, pessoas Priscila, maravilhosas. Maravilhosa. Um beijo enorme pra Pri. Obrigada, Berê. Valeu, gente.